Esta semana, no nosso culto de oração, na quarta-feira, nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre Noemi e Ruth, não é? Mas há um outro personagem nesse livro que me chama a atenção. Ele chama-se Boaz. E eu quero, usando um pouco do exemplo de Boaz, falar sobre 5 características do homem que Deus usa. 5 características do homem que Deus usa, com base na história de Ruth e Boaz. Sabe por quê? Porque nós carecemos, na sociedade atual, nas nossas igrejas, na nossa comunidade em geral, de homens. Homens, como a gente diz, com H maiúsculo, sabe? Homens que sejam tementes a Deus. Eu quero lembrar que quero que você vá comigo lá para o livro de Ruth, lembrar juntamente com você em que período da história de Israel aconteceu os eventos narrados no livro de Ruth. E você vai ver lá na sua Bíblia, o livro de Ruth aparece logo após um outro livro, que é o livro de Juízes. O livro de Juízes termina com Juízes, o último versículo é o versículo 25, já quando você vê o livro de Ruth, o último capítulo de Juízes, 21, 25, diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E se você tiver oportunidade de ler em sua casa o livro de Juízes, como alguns já tiveram oportunidade, parece a CMTV, só dá tragédia. É verdade, é verdade. Havia um jornal lá em São Paulo que circulava que chamava-se Notícias Populares. Se você torcesse o jornal, saía sangue. Só violência. O livro de Juízes é mais ou menos isso. Guerras fratricidas, mortes, idolatria. Havia poucos períodos em que Deus, por misericórdia, mandava um juiz que libertava o povo, mas logo eles voltavam para trás. Então, não havia uma liderança central em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Nem sempre acertavam, na maioria das vezes erravam. Por quê? Porque eles não seguiam a palavra de Deus e acabavam sendo influenciados pelas culturas pagãs que eram seus vizinhos. Então, não havia rei, não havia um poder centralizado, não havia uma orientação, cada um fazia o que achava melhor. Algumas pessoas, porém, no meio desse caos e anarquia deste período, tinham vidas piedosas, não é? E essa história se conta de pessoas que viviam lá em Belém. Você sabe a história, só para quem não sabe, só para contextualizar, havia um homem chamado Elimeleque, que na época em que Judá passou por um período de fome, provavelmente em função da seca, eles emigraram para um país vizinho chamado Moabe e viveram ali. Elimeleque, a sua esposa e tal. E 2 filhos, Malom e Quilion. Então, Elimeleque viveu muito tempo lá e ele faleceu e deixou Noemi viúva. Muito bem. Aí eles casaram, os filhos casaram, casaram com 2 moabitas. Mas os filhos dela também morreram, não é? Tem gente que diz desgraça, pouca bobagem, não é? Ela era viúva e as suas noras também ficaram viúvas. A viuvez no período do Antigo Testamento era considerado quase indigência. Por quê? Porque não havia segurança social, não havia reforma, aposentadoria, essas coisas. Então, a pessoa que ficava meio à própria sorte. Em Israel havia leis que protegiam as viúvas, etc. Por quê? Porque elas eram aquelas pessoas da sociedade mais fragilizadas e vulneráveis. Então, Noemi ouviu que Deus visitou a terra de Israel e resolveu retornar. Vocês já ouviram a história dos retornados aqui em Portugal, não é? Viveram em África, etc. Quando aconteceu a descolonização, as guerras coloniais, eles voltaram. E voltaram com muitas dificuldades. Nós sabemos disso, nós temos algumas histórias entre os nossos irmãos que com muita luta conseguiram se restabelecer em Portugal. Foi o caso de Noemi. Ela volta e traz consigo as suas 2 noras, uma chamada Orfa, outra chamada Ruth. Você já sabe disso. Mas no caminho de volta, o coração dela fica tão pesaroso que ela fala assim, olha, minhas filhas, vocês podem voltar para o seu povo, não precisa ir comigo. Eu não tenho nada mais para lhes oferecer. Aí uma delas volta, que é a órfã, mas a Ruth se apega a ela, diz assim, não me peça para que te deixe. Eu não vou te deixar. O teu Deus é o meu Deus.
teu povo é o meu povo. Nada poderá me separar de ti, só a morte. Não é? Então, a Noemi falou assim, bom, já que queres, vamos lá. E elas chegam, então, em Belém, muito pobrezinhas, sem nada, não é? Não tinham nada, tinham perdido tudo. E aí, o que acontece? O pobre, na época de Israel, do Antigo Testamento, para sobreviver, ele que não tinha nada, quando era a época da colheita, ele ia atrás dos colheitadores e pegava aquilo que sobrava, que ninguém colhia, ou que caía da colheita, então eles pegavam para poder sobreviver. Havia uma lei que protegia essas pessoas que iam rebuscar os campos. Então, a Ruth, que era mais jovem, diz assim, olha, eu vou rebuscar nos campos. E interessante que ela foi rebuscar nos campos e entrou no campo, que era deste homem, que é o objeto da nossa reflexão de hoje, chamado Boaz. Boaz era um homem que também era parente de Ruth pelo lado de Elimeleque. Não é? Então, era um homem próspero, porque tinha lá sua fazenda, estava fazendo a colheita, e Ruth, casualmente, como é que existe casualidade, entrou nos campos de Boaz sem saber. Não é? Agora, preste atenção nesse homem. Vamos ver as características deste homem que vão fazer com que Deus o use no seu plano, e eu digo mais, é plano eterno de redenção. Capítulo 2 de Ruth, não é, vai falar deste homem, não é? E ela, capítulo 2, verso 3, diz que ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Agora preste atenção como é interessante. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Você vê pela saudação que Boaz é o quê? Um homem temente a Deus. Que bom que se a gente estivesse lá no serviço, né, o patrão chegasse e dissesse exatamente isso, que o Senhor seja convosco. Que saudação. Aqueles empregados gostavam quando o seu patrão os visitava. Geralmente o empregado não gosta muito, não é? Mas acho que aqueles tinham prazer, porque o Boaz levava bom ambiente para o local de trabalho. Essa é a primeira característica que eu vejo aqui. Ele tem uma alegre reverência no relacionamento interpessoal. Ele transmite coisas boas. São seus empregados, são seus servos. E ele diz, o Senhor seja convosco. E os servos lhe responderam, o Senhor te abençoe. Não é maravilhoso? Num período... E nós estamos vivendo aquele período anárquico, aquele período confuso. Mas aqui há um homem que tem um campo, é um homem que tem propriedade, que tem empregados, mas é um homem temente a Deus. A gente vê pela forma como ele trata os seus empregados. Ele dá uma saudação fraterna. O Senhor seja convosco, não é? E eles dizem, o Senhor te abençoe. Não é? O que você vê, a primeira característica de uma pessoa que Deus usa é uma alegre reverência no trato interpessoal. São pessoas com as quais vale a pena se relacionar, porque elas invocam sempre a presença de Deus, a paz de Deus. As pessoas querem que essas pessoas sejam abençoadas. Por quê? Porque há um relacionamento de temor de Deus. É uma alegre reverência no relacionamento interpessoal. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, ele perguntou ao servo, versículo 5, encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Está falando de quem? De Ruth. Ou seja, você tem aqui alguém preocupado com todos os que estão sob sua responsabilidade. Alguém que quer estar inteirado do que se passa. Sabe? Se você quer ser um líder do seu lar, um líder da sua empresa, um líder no seu ministério, você tem que ter informação do que se passa no que você está envolvido. Você tem que saber, ter interesse genuíno pelas pessoas. E ele viu assim, tem uma pessoa nova aqui, não é? Quem é? O que está a fazer? Precisa de alguma coisa? Olha só, ele diz assim, quem é esta moça? E o servo responde, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Deixe-me só fazer um parênteses. O povo de Moabe não era um povo muito amistoso para o povo hebreu. Tá?
Historicamente, era um povo que já tinha até... Lembra quando Israel está chegando à Terra Prometida, que o rei de Moabe contratou lá o Balaão para amaldiçoar? Então havia animosidade entre esses povos. Você já imaginou? A pessoa é viúva, mulher, moabita. Epa, coisa boa não é. Coisa boa não é, porque é dado do povo que foi inimigo do nosso povo. Mas não foi assim. Deixe-me falar uma coisa, um pequeno parêntese. Nós, Portugal, nós temos recebido muitas pessoas que vêm de outras culturas. Se nós tivermos mais Boaz, nós vamos ser abençoados. Porque este homem é um homem que se importa com aquele que vem de fora. Olha só, não é? E ele diz assim, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-lhe ela, deixe-me buscar espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. É interessante, mulher trabalhadora. Isso é só um parêntese para você que é mulher. Às vezes a crise é brava, mas é preciso ter iniciativa, arregaçar as mangas e ir à luta. É o que Ruth fez. Então, isso já causou uma impressão positiva, apesar de ela ser mulher, viúva, estrangeira e moabita. Vai realmente na contramão, ou seja, não podemos estabelecer estereótipos, sabe? E com base em preconceitos nos relacionarmos. Ele observa a pessoa, ele quer saber quem é, qual é o caráter da pessoa. Então, o Boaz, ouvindo esse testemunho, ele vai dialogar. Ele diz assim, olha o versículo 8, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta no campo que cegarem, irás após elas. Não deem ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Ele é um homem que recebe bem e dá proteção. Salvaguarda para que a pessoa esteja em segurança. Ele sabe que é estrangeira, que é vulnerável, então ele diz assim, olha, respeitem a jovem, não a molestem, deixem ela trabalhar. Então ele dá uma salvaguarda àquela jovem. E sabe que isso causou uma reação muito positiva em Ruth, que ela diz assim, inclinando-se o rosto em terra, ele disse, como é que me favorestes e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. É interessante isso. Ele reconhece em Ruth a opção por buscar refúgio debaixo das asas do Altíssimo. E esse refúgio que a gente fala não é um refúgio apenas etéreo, ele se transforma em refúgio quando o povo de Deus sabe acolher, quando o povo de Deus sabe dar a cobertura, quando o povo de Deus é sensível a quem procura a cobertura no Deus Altíssimo, não é? E é interessante isso. Depois ele chama a Ruth para comer na hora da merenda, do lanche, ele chama e tal, e integra ela ao grupo dos seus trabalhadores, mesmo sendo ela a pessoa que vai rebuscar os campos. Isso é muito interessante e ele começa a observar em Ruth o caráter. Isso é muito importante. Seguindo para frente, nós vemos que o que torna este homem tão usado por Deus é, primeiro, um interrelacionamento alegre e reverente, e segundo, ele se preocupa com o Estado, como estão as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Faço aqui uma pequena observação. Você, homem, chefe de família, como está a esposa? Como estão os filhos? Como estão os colegas de trabalho? Como estão os irmãos que participam da mesma classe de escola dominical? Eles estão bem? Eles não precisam de uma palavra sua. Digo isso para mim mesmo. Sabe que às vezes nós estamos tão pensando só em nós, que às vezes nos esquecemos de perguntar, tu estás bem? Precisas de alguma coisa? Há alguma coisa que nós podemos fazer para que te sintas melhor, mais seguro, mais feliz, mais realizado?
não é? Então, nós vemos a sensibilidade deste homem. E outra coisa, ele consegue, outra coisa que Deus usa, é uma característica muito forte que ele tinha. Ele sabe discernir o caráter das pessoas. Não é alguém que é ingênuo. Não é, sabe, tem gente que é tão bom que às vezes chega a ser ingênuo. Boaz não é uma pessoa ingênua. Ele consegue discernir o caráter dos seus interlocutores. Quando a cega termina, e Noemi está muito feliz porque Ruth foi aos campos de Boaz, e Noemi se lembra que Boaz era parente de Elimeleque, portanto, um dos resgatadores. O que era o resgatador? É aquele parente próximo que, tendo posses, poderia resgatar a propriedade de família que foi alienada por dívida e assim restituir a propriedade da família. Então, ela vê em Boaz a solução para o grande problema que ela está a viver. E mais, eles não tinham descendentes. O marido de Noemi morreu sem deixar descendência. Então, o parente próximo, às vezes o próprio irmão, casava-se com a viúva para suscitar descendência para o falecido. Isso aí era a lei do levirato, que está lá no Antigo Testamento. Então, ao mesmo tempo que Boaz tinha o direito de resgatar a propriedade do falecido Elimeleque, marido de Ruth, e, portanto, dos seus filhos, também tinha um dever, que era o dever de suscitar descendente. Ou seja, ele teria que casar-se com a viúva para suscitar descendência, no caso, a viúva de um dos filhos de Noemi. Então, o que Noemi falou assim? Olha, Ruth, não é o Boaz, nosso resgatador e parente próximo? Então, terminou a colheita, vai haver uma festa, então eu vou dar um conselho para ti. Tu vais tomar um banho, passar um perfume, vestir a melhor roupa e tu vais a um encontro de Boaz. Depois que ele tiver se alegrado, bebido e for descansar, tu vais lá e fique à beirinha dele e fique ali e depois ele vai dizer o que tens que fazer. Então a Ruth observou, vestiu-se, tomou banho, foi lá, estava bonita e tal, bastante perfumada, e chegou e esperou o Boaz terminar a festa e ir para um cantinho dormir. Ele foi lá dormir, então ela foi lá e encostou-se aos pés do Boaz, não é? E daí chegou a uma altura da noite que o homem despertou, ele viu que tinha uma pessoa aos pés dele. Ele falou assim: o que é isso, não é? Daí ela falou assim: não, sou eu, a Ruth, não é? E ela disse assim: estende sobre minha capa porque tu és resgatador. Isso deixou o homem muito surpreso. Olha a reação dele. Capítulo 3, não é? Versículo 10. E ele diz assim: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobre, quer ricos, pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ele discerniu o caráter de Ruth. Uma pessoa que Deus usa também tem discernimento de quem são as pessoas com as quais estão a interagir. E ele viu que havia em Ruth virtude, caráter. E por isso ele não teve dúvidas. Esta realmente é uma pessoa especial. Na verdade, irmãos, nós precisamos então cultivar relacionamentos interpessoais com alegre reverência. Nós devemos realmente nos informar e cuidar daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, mas nós devemos ter discernimento do caráter que as pessoas têm. É muito importante. Ele viu em Ruth caráter pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela sua forma de estar. Passou um tempo e ele conseguiu verificar exatamente isso. Ruth é uma mulher virtuosa. Ele diz: o que pedes, o que reivindicas, eu farei. Uma outra característica, a quarta, é que ele é um homem respeitador. Estavam só os dois sozinhos. Ele nunca tinha visto aquela jovem tão bonita, tão bem vestida, tão cheirosa. Estavam os dois sozinhos à noite. Ele disse assim: olha, tem uma coisa, não é? Ele disse para ela aqui, versículo 12: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Ou seja, havia um parente ainda mais próximo que tinha
o direito de ser resgatador e tinha o dever de exercer o levirato. Então, ele não podia desposar Ruth naquele momento, porque ele não era, na linha, vamos dizer, linha sucessória, o mais próximo. Então, ele diz assim, não vou avançar o sinal. Fica aí um recado para nós, os jovens, rapazes, não avance o sinal. Se está lá amarelo, aguarde até ele ficar verde. Percebeu o que eu quis dizer? Percebeu, não é? A ocasião faz o ladrão? Não, o que faz o ladrão é o caráter. Esse homem tinha caráter. Ele diz assim, minha filha, vamos aguardar. Primeiro eu vou ver, o fulano quer exercer o direito de resgate e cumprir o dever do levirato, que eu faça. Se ele não fizer, eu vou atender o seu pedido. Eu vou resgatar a propriedade da família e caso com você. Mas agora é momento de esperar. Ele respeitou Ruth, respeitou as leis do Senhor. Ele disse assim, vamos ficar aqui, amanhã tu vais cedinho a sua vida, não é, ninguém precisa ficar sabendo, mas eu não vou desposar-te agora. Sabe o que significa Boaz? Forte e rápido. No dia seguinte, ele rapidamente foi resolver o assunto. E naquela época, o registro notarial ficava nas portas da cidade, o julgado ficava tudo lá. E aí ela foi lá, as portas da cidade estavam os anciãos, que é onde se decidia todas as coisas sociais, econômicas, tudo se resolvia na porta da cidade. E tinha lá os anciãos, e aí passou, não é? Aquele parente mais próximo de Noemi e Ruth. Ele falou assim, fulano, não vai, vem cá, vamos conversar. Vamos conversar. E ele então explicou a situação, dizendo assim, olha, sabia que você pode readquirir a propriedade de Noemi, que você tem o direito de resgate, é um parente mais próximo do Elimeleque. Falou assim, então eu vou resgatar. Daí ele falou assim, só que tem um detalhe, se resgatares, também tens que casar com a viúva. Daí o fulano pensou assim, não, isso vai me prejudicar, eu não quero. Então quero eu, né? Quero eu. E foi assim que ele chamou todas as testemunhas. Falou assim, vocês então sabem que ele declinou do seu dever e do seu direito e que eu assumo. Então, hoje eu compro as terras de Noemi e caso-me com Ruth. Foi só então que ele se casou com ela. Sabe o que você tem que ter aqui? Uma característica que é transparência nos negócios. Não fez nada debaixo do pano, não fez nada de conchavo, fez tudo transparente. Chamou as pessoas, colocou o problema e resolveu publicamente, legalizou tudo. Sabe, Deus usa pessoas assim. Deus usa pessoas que têm no relacionamento interpessoal alegre reverência. Deus usa pessoas que realmente estão informadas do que se passa na sua casa, no seu trabalho e se preocupam com os outros. Deus usa pessoas que conseguem discernir o caráter do seu interlocutor. Deus usa pessoas respeitadoras. E Deus usa pessoas transparentes nos seus negócios. Pessoas que não têm nada para esconder. Essas são as pessoas que Deus usa. Então, quer ser um homem usado por Deus? Siga o exemplo de Boaz. Trate as pessoas com alegre reverência no relacionamento profissional, no relacionamento com os vizinhos, na comunidade e na igreja. Segundo, esteja informado de como estão as pessoas que estão sob os seus cuidados e responsabilidade. Procure acolher quem precisa, mas também tenha discernimento do caráter das pessoas. Quarto lugar, seja respeitador. Não aproveite situações para dar ocasião à carne. Sempre haja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Em quinto lugar, transparência nos seus negócios. Que não haja negócios escusos, que não haja acertos por debaixo do pano, mas que você sempre ande na luz do Senhor. Esse tipo de pessoa, esse tipo de homem é o tipo de homem que Deus usa. Nós dissemos no início que esses eram tempos dos juízes, em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. Isso tornou a sociedade um caos em muitos momentos da sua história. Mas sabe que do casamento de Boaz e de Ruth nasceu um homem chamado Obed. E de Obed nasceu um chamado Jessé. E o filho de Jessé é o
rei Davi, o rei que Deus providenciou para acabar com o caos e trazer estabilidade à nação de Israel. E do filho da descendência de Davi vem o Senhor Jesus, que é por excelência o nosso resgatador. Tudo o que estava acontecendo na história daquela família, naquela singela história, teve desdobramentos eternos. Sabe por quê? Boaz e Ruth constam da genealogia do Senhor Jesus Cristo, que veio e transformou a história, nossa história de caos, em que nós fazíamos o que achávamos mais certo e sempre dava pelo torto. Ele veio para nos resgatar do pecado e trazer uma vida de paz, de alegria e de bênção. Meu desejo é que cada um de vocês da União Batista de Homens seja homem com H maiúsculo, seja homem como Boaz, com alegre reverência no relacionamento interpessoal, que ocupa-se do bem-estar das pessoas que estão sob sua responsabilidade, seja sua esposa, seus filhos, seus netos, seus empregados, seus colegas de trabalho, companheiros de ministério, pessoas que conseguem e têm em Deus a capacidade de discernir o caráter do seu interlocutor. Pessoas que respeitam o outro e as leis de Deus. E pessoas cujos negócios são feitos com transparência. Tudo isso revela temor de Deus. E são esses os tipos de homens que Deus abençoa, que Deus usa e que Deus usa no seu plano eterno de redenção. Meu desejo, minha oração é que eu seja, que tu seja esse tipo de homem. Homem que Deus usa. É isso que nós desejamos para a União Batista de Homens. É isso que eu desejo que você, mulher, veja no seu marido. Que você que está pensando que eu preciso encontrar alguém na minha vida, que tu encontres um tipo como Boaz. Que Deus nos abençoe. Amém?